Imagine-se transportado para um tempo antigo, onde as colinas de Israel se estendem sob um vasto céu azul. Lá, no silêncio da meditação, um rei poeta contempla a condição da humanidade. Este rei é Davi, o salmista, conhecido tanto por sua coragem em batalha quanto por seu coração devoto a Deus. Hoje, nos voltamos para um de seus escritos mais impactantes, o Salmo 14. Este salmo, com suas palavras poderosas, foi inspirado por um profundo sentimento de desilusão e discernimento espiritual escritas há milhares de anos. Essas palavras continuam a ressoar, oferecendo uma visão clara e implacável sobre a natureza humana e a presença constante de Deus. Davi, guiado por uma percepção divina, olha ao redor e vê a decadência moral de seu povo. Ele escreve este salmo não apenas como um lamento, mas também como uma advertência e uma súplica. Suas palavras são como um espelho que nos força a confrontar a nossa própria imagem, e diz o insensato no seu coração, e não há Deus. Com estas palavras iniciais, Davi nos convida a mergulhar na realidade de sua época, uma realidade que, em muitos aspectos, não é tão diferente da nossa. O Salmo 14 começa a nos revelar a tensão entre a corrupção humana e a esperança na justiça divina, lançando as bases para uma reflexão profunda e atemporal. Prepare-se para uma jornada através das palavras de Davi, onde exploraremos não apenas a escuridão do coração humano, mas também a luz da salvação prometida por Deus. Este é o começo de nossa viagem pelo Salmo 14. Ao mergulharmos mais fundo nas palavras de Davi, nos deparamos com uma visão sombria e inquietante. Davi observa a sociedade ao seu redor e vê uma corrupção que parece permear todos os aspectos da vida humana. Com um coração pesado, ele escreve: deles são corruptos, cometem atos abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Visualize um mundo onde a moralidade está em decadência, onde a bondade parece ter sido esquecida. Davi descreve um cenário onde a corrupção é tão comum que a bondade verdadeira se tornou uma raridade, quase impossível de encontrar. Este não é apenas um comentário sobre os tempos de Davi, mas uma reflexão profunda sobre a natureza humana, uma natureza que frequentemente se desvia do caminho da justiça. Ele nos leva a refletir sobre a extensão dessa corrupção. Não se trata apenas de ações visíveis, mas de um afastamento espiritual, uma ruptura na relação com Deus. As pessoas, absorvidas em seus próprios desejos e ambições, negligenciam o que é justo e bom. Elas se afastam de Deus, cometendo atos que são contrários à sua vontade. Davi não poupa palavras ao descrever essa realidade. Ele vê uma humanidade que se perdeu, onde os corações estão endurecidos e as mentes fechadas para a verdade divina. Esta corrupção não é apenas um problema individual, mas algo que afeta toda a sociedade, criando uma atmosfera de desesperança e escuridão. Essa visão que Davi nos apresenta é um chamado à consciência. Ele nos convida a olhar ao nosso redor e dentro de nós mesmos, reconhecendo as áreas onde a corrupção pode ter se infiltrado. Ao fazer isso, ele prepara o terreno para a próxima parte de sua mensagem, da incredulidade e a negação de Deus, que são tanto a causa quanto o resultado dessa corrupção moral. Nesta segunda parte, sentimos o peso do pecado e a necessidade urgente de uma transformação. Davi nos conduz com uma honestidade brutal, desnudando a condição humana e nos preparando para a profundidade das verdades que ainda estão por vir. Agora, avançamos para uma parte crucial da visão de Davi, a incredulidade e a negação de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Com estas palavras, Davi nos confronta com uma realidade perturbadora e a rejeição da existência de Deus pelos insensatos, aqueles que se recusam a reconhecer a soberania divina. Imagine um coração endurecido, fechado para a verdade, onde a ideia de um Criador amoroso e justo é descartada. Esses insensatos, como Davi os chama, não apenas duvidam da existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Essa negação não é apenas um pensamento passageiro, mas uma postura de vida que molda suas ações e decisões. Davi observa que essa negação leva a um ciclo de comportamento corrupto. Sem o reconhecimento de um padrão divino de moralidade, as pessoas se entregam a atos abomináveis. A ausência de Deus em suas vidas resulta em um afastamento total da justiça e da bondade. Elas se tornam incapazes de fazer o bem, pois perderam o fundamento moral que Deus provê. Essa incredulidade também revela um profundo problema espiritual: negar Deus é, em essência, negar a própria fonte de vida e verdade. Isso cria um vazio,
uma escuridão interior que se reflete em ações egoístas e prejudiciais. A falta de fé em Deus é vista por Davi como a raiz de todos os males que ele observa ao seu redor. Davi nos chama a refletir sobre as consequências dessa negação. Sem Deus, a humanidade perde seu caminho, tornando-se presa fácil para a corrupção e o pecado. A incredulidade não apenas destrói a relação com o divino, mas também corrompe a sociedade como um todo, levando a injustiças e maldades que afetam a todos. Este terceiro ato nos coloca face a face com a gravidade de rejeitar a Deus. Ele nos faz questionar nossas próprias crenças e a profundidade de nossa fé. Ao reconhecer a incredulidade e suas consequências, começamos a compreender a necessidade urgente de buscar a Deus e restaurar nossa conexão com Ele. Enquanto continuamos a explorar o Salmo 14, percebemos que Davi não apenas lamenta a corrupção e a incredulidade, mas também nos guia em direção à esperança e à redenção que somente Deus pode oferecer. Com os olhos da alma profundamente abertos, Davi nos leva a contemplar como Deus vê a humanidade. Ele escreve: "O Senhor olha desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus." Imagine, então, um Deus que, com amor e justiça, observa a sua criação, procurando aqueles que ainda seguem o caminho da sabedoria e da verdade. Deus, em sua infinita sabedoria, não é um observador distante e desinteressado. Ele examina a terra com um olhar atento e penetrante, vendo não apenas as ações externas, mas também os pensamentos e intenções do coração. Davi nos descreve um Deus que está profundamente envolvido com a condição humana, preocupado com a direção que seus filhos estão tomando. À medida que Deus olha, o que ele vê? Ele vê uma humanidade afastada, perdida em sua incredulidade e corrupção. A visão de Deus revela a verdadeira condição dos corações humanos, uma condição marcada pela falta de entendimento e pela recusa em buscar a Deus. Esta visão divina é dolorosamente clara, e não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus sinceramente. Davi enfatiza que essa visão de Deus não é limitada pelo tempo ou espaço. Deus, que é eterno e onipresente, vê cada geração e cada indivíduo. Ele conhece profundamente a corrupção que habita no coração humano, mas também reconhece aqueles poucos que, apesar de tudo, se esforçam para seguir o caminho da justiça. Essa observação divina serve como um chamado à introspecção. Nos convida a perguntar: será que sou um daqueles que Deus encontra buscando a verdade? Será que minha vida reflete o entendimento e a busca sincera por Deus? A perspectiva divina revelada por Davi não é apenas uma condenação, mas também uma oportunidade para redenção e transformação. A visão de Deus é uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pela corrupção prevalente, mas esperança porque, em meio a isso, ainda há a possibilidade de encontrar aqueles que buscam a luz. Deus não abandona sua criação, ele continua a olhar, a procurar, a chamar. Esta quarta parte do Salmo 14 nos deixa com uma compreensão mais profunda da perspectiva divina sobre a humanidade. Enquanto continuamos nossa jornada através deste salmo, somos levados a refletir sobre como podemos responder a esse olhar divino com uma vida de fé, justiça e busca sincera por Deus. Após pintar um quadro sombrio da corrupção e incredulidade, Davi nos oferece uma luz de esperança ao falar dos justos. Ele escreve sobre aqueles que, apesar da escuridão ao seu redor, ainda buscam a Deus sinceramente. Imagine-se encontrando essas almas raras, que brilham como estrelas em uma noite sem lua. Esses justos são os que mantêm a fé, que não se deixam levar pela correnteza da corrupção. Eles são aqueles que entendem a importância de viver de acordo com os preceitos divinos, que reconhecem a presença e a soberania de Deus em todas as suas ações. Davi nos mostra que, mesmo em tempos de grande decadência moral, sempre há um remanescente fiel que escolhe seguir o caminho da retidão. Esses indivíduos buscam a Deus de todo o coração. Eles oram, estudam as Escrituras e vivem suas vidas em conformidade com a vontade divina. Eles entendem que a verdadeira sabedoria vem de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Essa busca sincera é um ato de resistência contra a maré de incredulidade e corrupção que Davi descreveu anteriormente. A vida dos justos é marcada por uma constante comunhão com Deus. Eles se voltam para Ele em momentos de alegria e tristeza, em busca de orientação e consolo. Essa relação íntima com Deus os fortalece e os distingue da maioria que se afasta do divino.
Através de suas ações e fé, eles se tornam exemplos vivos do que significa viver em harmonia com Deus. Davi nos encoraja a ver os justos como uma fonte de inspiração. Eles nos mostram que, mesmo quando a maioria escolhe o caminho da incredulidade, é possível manter a fé e viver de maneira justa. Eles nos lembram que a busca por Deus é recompensadora e essencial para uma vida plena e significativa. Os justos também desempenham um papel crucial na sociedade. Eles são como sal e luz, preservando o que é bom e iluminando o caminho para outros. Suas vidas servem como testemunho da bondade e justiça de Deus, oferecendo esperança em meio à escuridão. Nesta quinta parte do Salmo 14, Davi nos apresenta uma visão de esperança e encorajamento. Ele nos mostra que, apesar da corrupção generalizada, sempre há aqueles que permanecem fiéis, buscando a Deus e vivendo de acordo com seus mandamentos. Esses justos nos inspiram a seguir seus passos, a buscar a Deus de todo o coração e a viver uma vida de retidão. Enquanto continuamos a explorar o Salmo 14, a presença desses justos nos prepara para a promessa de esperança e salvação que Davi revelará nas partes seguintes. Eles nos lembram que, mesmo em tempos de escuridão, a luz de Deus nunca se apaga. Agora que vimos a corrupção da humanidade e a dedicação dos justos, chegamos a um ponto crucial no Salmo 14 e a promessa de salvação divina. Davi, em sua profunda meditação, não nos deixa apenas com uma visão sombria e desolada, mas nos guia para uma esperança transcendente. Ele escreve: Vó, se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. Imagine a cena, numa terra assolada pela corrupção e incredulidade, mas ao longe, uma luz brilha desde Sião. Davi vislumbra um futuro em que Deus intervém diretamente na história de seu povo. Ele clama pela salvação que vem de Sião, o monte sagrado de Jerusalém, símbolo da presença e do poder de Deus. Esta esperança na salvação divina é uma âncora para os justos. Eles sabem que, apesar das adversidades e do mal que os cercam, Deus não os abandonará. A promessa de Davi é clara: Deus restaurará a sorte do seu povo. Esta restauração não é apenas material, mas espiritual. É uma renovação da relação entre Deus e seu povo, uma reconciliação profunda e transformadora. Davi nos convida a imaginar um momento de alegria e celebração quando Deus intervir. Jacó, representando todo o povo de Israel, exultará. A alegria será tão grande que não poderá ser contida. Esta imagem poderosa nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma esperança viva em Deus. Essa esperança na salvação divina também serve como um chamado à perseverança. Os justos são encorajados a continuar buscando a Deus, confiando que sua intervenção virá no tempo certo. Eles são lembrados de que sua fé e justiça não são em vão. Deus vê suas ações, e no devido tempo, trará a redenção prometida. Para nós, essa mensagem de esperança é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus. Mesmo quando a corrupção e a incredulidade parecem prevalecer, a promessa de salvação permanece. Deus está trabalhando, muitas vezes de maneiras que não podemos ver, para restaurar e redimir seu povo. Nesta sexta parte do Salmo 14, Davi nos oferece um vislumbre da redenção futura, uma esperança que transcende a corrupção presente. Ele nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que, no final, a justiça e a bondade divinas prevalecerão. Enquanto aguardamos essa salvação, somos chamados a viver com fé e esperança, sabendo que a alegria e a restauração de Deus estão ao nosso alcance. À medida que nos aproximamos da conclusão do Salmo 14, essa esperança de salvação nos fortalece, nos inspira a permanecer firmes em nossa fé e nos prepara para a celebração final da justiça divina. À medida que chegamos ao final da nossa jornada através do Salmo 14, é hora de refletir sobre as lições profundas e eternas que Davi nos deixou. O Salmo começa com uma visão sombria da corrupção humana, mas termina com uma nota de esperança e redenção. Esta estrutura nos convida a ponderar tanto sobre a natureza humana quanto sobre a fidelidade divina. Davi, ao longo do Salmo, nos apresenta uma visão clara da humanidade afastada de Deus. Ele descreve a corrupção e a incredulidade que permeiam a sociedade, destacando a insensatez daqueles que dizem em seus corações: e não há Deus. Esta reflexão nos força a olhar para dentro de nós mesmos e a avaliar nossas próprias vidas e crenças. Estamos nós também, às vezes,
vivendo como se Deus não existisse? Contudo, Davi não nos deixa sem esperança. Ele também nos fala dos justos, aqueles que buscam a Deus sinceramente e vivem de acordo com seus preceitos. Eles são um farol de luz em meio à escuridão, um lembrete de que é possível viver uma vida de retidão, mesmo em um mundo corrupto. Essa mensagem nos encoraja a sermos como esses justos, a buscarmos a Deus com todo o nosso coração e a permanecermos firmes em nossa fé. A visão de Deus sobre a humanidade, descrita por Davi, nos desafia a nos alinharmos com os valores divinos. Deus olha desde os céus e busca aqueles que o entendem e o procuram. Esta visão nos chama à introspecção e ao arrependimento, nos convidando a retornar a uma relação sincera e verdadeira com o nosso Criador. E então, Davi nos deixa com uma nota de esperança. A promessa de salvação que vem de Sião nos lembra que, apesar da corrupção e da incredulidade ao nosso redor, Deus não nos abandonará. Ele restaurará a sorte do seu povo, trazendo alegria e exultação. Esta promessa nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus e a esperar sua intervenção redentora. Nesta conclusão, somos convidados a refletir sobre como essas lições do Salmo 14 se aplicam à nossa vida hoje. Como podemos ser justos em um mundo que muitas vezes rejeita a Deus? Como podemos manter nossa fé e esperança diante da corrupção e da incredulidade? E como podemos viver de uma forma que reflita a busca sincera por Deus e a confiança em sua promessa de salvação? O Salmo 14, com suas palavras inspiradas por Davi, nos desafia, nos encoraja e nos inspira. Ele nos lembra que, embora a corrupção e a incredulidade possam prevalecer, a busca por Deus e a esperança em sua salvação nunca são em vão. Que possamos levar essas lições em nossos corações, vivendo com fé, justiça e esperança, confiando que Deus, em sua infinita misericórdia, restaurará a sorte do seu povo e trará alegria eterna. Assim, encerramos nossa meditação sobre o Salmo 14, gratos pelas profundas verdades que ele revela e inspirados a viver de acordo com a vontade divina, esperando sempre na promessa de redenção que vem de Sião. Espero que essa jornada através do Salmo 14 tenha trazido novas perspectivas e uma compreensão mais profunda das mensagens atemporais de Davi. Refletir sobre a corrupção humana, a busca dos justos por Deus e a esperança na salvação divina pode inspirar-nos a viver vidas mais plenas e alinhadas com os valores que realmente importam. Se você encontrou valor e inspiração neste vídeo, peço que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a explorar juntos as riquezas das Escrituras. Deixe seus comentários abaixo sobre o que mais te tocou no Salmo 14 e sugestões de outros salmos ou passagens bíblicas que você gostaria que abordássemos em futuros vídeos. Estamos aqui para crescer juntos na fé e na compreensão da Palavra de Deus. Até a próxima, que Deus abençoe você e sua família.